Bom, pessoal, depois de discutir algumas semanas sobre as características mecânicas dos solos, a gente vai entrar agora nas características mecânicas das rochas, né, para a gente ter uma conceituação ampla, né, sobre geologia de engenharia e geotecnia. Então vamos lá. Antes de falarmos, né, sobre alguns aspectos conceituais, é importante a gente ter em mente, né, qual o primeiro passo para conversarmos sobre a mecânica das rochas, né? E qual seria esse primeiro passo? Nosso primeiro passo, de fato, vai ser caracterizar os maciços rochosos. Como a gente pode ver aqui, um maciço rochoso nessa ilustração. E o que é um maciço rochoso, né? O maciço rochoso ele vai ser entendido como um conjunto de blocos de rocha que estão justapostos e articulados. Mas a grande questão é, né, o que é isso? Como eu posso refinar esse entendimento? Basicamente, a gente vai entender um maciço rochoso como um conjunto constituído pela rocha intacta, que vai ser o material que vai compor os blocos, mais suas descontinuidades. Né? Então, aqui a gente consegue ver, né, o material que está formando os blocos, que vai ser interpretado como a rocha intacta e todas as outras superfícies que limitam esses blocos, né, que são as nossas descontinuidades. Né, e serão consideradas descontinuidades qualquer superfície que está seccionando esse maciço rochoso. Então, uma descontinuidade geomecânica, justamente, né, vai ser essas descontinuidades, essas superfícies que apresentam parâmetros de resistência muito menores, né, que serão considerados aí zonas de fraqueza, né, planos de fraqueza em uma rocha intacta, ok? É importante que a gente entenda quando se trata dos maciços rochosos, né, como a escala também pode interferir na nossa avaliação, né, que tem-se um maciço rochoso, que é seccionado por três sistemas de fratura, né, três sistemas de descontinuidade. Aqui, nessa posição, nós temos uma escavação subterrânea e aqui uma escavação superficial, com os mesmos sistemas de fraturas, né, o mesmo sistema de descontinuidade que seccionam esse material. Então, numa escala de maior detalhe, a gente vai estar no nível da rocha intacta. Né? Aí sim a gente está pensando em um material que é homogêneo, né? Pensando, não há nenhum tipo de descontinuidade seccionando. Quando a gente aumenta essa área de análise, a gente já começa a ter o que? Nesse caso, a nossa área de análise, nosso volume de análise é um pouco maior. Então, dessa forma, tem-se a rocha intacta com uma descontinuidade seccionando. Quando a gente vai para frente, né, perceba como aumentou a nossa área de análise, então, consequentemente, a gente também tem uma modificação na heterogeneidade desse material, que a gente já tem um material mais heterogêneo, menos isotrópico. E seguindo, né, quanto maior, nesse exemplo, quanto maior a área de análise, menos isotrópico esse material é, né, menos homogêneo esse material também é. Né? Porém, quanto maior a área de análise, maior o grau de fraturamento e o número de descontinuidades que seccionam esse maciço, a gente pode, de repente, né, numa análise, numa escala menor, bem menor de análise, a gente pode, de repente, identificar essa análise novamente como um material que é homogêneo, né? Justamente que ele está tão seccionado, né, tão cortado por diversas descontinuidades geomecânicas, que ele passa a ter novamente um comportamento de material homogêneo, né? O que, obviamente, vai se distinguir dessa situação para essa situação, é que aqui tem-se uma rocha
consolidada, sem nenhuma descontinuidade, e aqui um material homogêneo que está tão seccionado, né, que ele vai ter um menor grau de consolidação, né, nessa situação. Então percebam, né, que essa análise ela é importante justamente para se avaliar, né, qual é o tipo de intervenção e quais são os tipos de informações que são necessárias desses maciços rochosos para determinadas intervenções, né? No caso da abertura de um túnel, percebam, não, olha como, né, todas as descontinuidades vão aflorar nas paredes no chão, no teto, nas paredes desse túnel, né? Então a gente tem que tomar cuidado, levar em consideração todos esses parâmetros, né? E o que eu quero dizer é em relação a isso, que novamente um maciço rochoso que está seccionado aqui por 3 sistemas de descontinuidades e uma abertura, né? Percebam, nesse caso, que essa abertura ela está inserida somente, ela vai interferir somente na rocha intacta, ótimo. Essa análise para a gente já é suficiente, né? Visto que não há nenhuma interseção das paredes da abertura com as superfícies de descontinuidade, né? Mas quando a gente começa a vir para esta situação, né, ou para essa situação, percebam, aqui eu já tenho diversos sistemas de fratura que estão aflorando e interceptando as paredes da abertura. Então, neste caso, a gente deve observar tudo, né? Que não só a rocha intacta, mas todas as características dos sistemas de descontinuidades são importantes nessa situação, né? É necessário avaliar todos esses parâmetros. E quando a gente chega nesta situação, a gente já tem isso, né? Uma abertura, né? Uma abertura sendo seccionada, né, um maciço rochoso que está seccionado, e essa abertura ela corta todo esse material que está tão seccionado por esses diversos tipos, né? Essas diversas famílias de descontinuidade, que esse material em volta, né, ele já tem um comportamento mais homogêneo. Então, dessa forma, o que né, a gente tem que observar é o grau de fraturamento desses maciços rochosos e o tipo de intervenção, o tamanho da intervenção, né? Justamente porque todos esses parâmetros vão interferir, né, na nossa análise, na nossa avaliação da homogeneidade, da isotropia, da continuidade desses maciços rochosos. Ok? Então é muito importante a gente ter em mente a questão da escala de trabalho. É justamente como a gente vai fazer para analisar o comportamento mecânico desses maciços rochosos. Bom, um primeiro passo vai ser a caracterização das descontinuidades, né, e do maciço rochoso de um modo geral, e isso vai ser feito em campo, vai ser feito in situ, né? E posteriormente os ensaios de laboratório, que sim, né, ao passo que a caracterização das descontinuidades vão nos dar informações sobre o grau de fraturamento, né, as características dessas descontinuidades, os ensaios de laboratório vão nos dar parâmetros de resistência mecânica, né, como resistência à compressão pontual, resistência à compressão anexial, resistência à compressão triaxial e assim sucessivamente, que com base nos ensaios de laboratório a gente vai conseguir né, determinar quais são os parâmetros de resistência e os critérios de ruptura desse material, né, dessas rochas intactas. Então vamos lá? Bom, na próxima videoaula, a gente vai discutir um pouco sobre a caracterização das continuidades dos maciços rochosos. Nessa aula, a gente vai focar mais nas questões dos parâmetros mecânicos e de critérios de ruptura. Então, dessa forma, a gente vai analisar o comportamento mecânico por meio dos ensaios de laboratório. E a questão é, pensando nisso, o que se entende, né? O que representa esse gráfico, né? Percebam que a gente tem um gráfico, né, de tensão
axial e de deformação axial. Bom, para chegar nesse gráfico, são executados os ensaios de compressão dos diversos tipos. E essa aula a gente vai analisar um pouco como entender esse gráfico, como chegar a este gráfico. Para que a gente entenda melhor a deformação, né, a ruptura, que é um tipo de deformação, a gente vai lembrar um pouquinho que vocês aprenderam lá com a Amos, né, relembrar, espero que esteja fresco. Bom, então a gente tem um corpo que está submetido a três forças, tensões em três direções, uma tensão vertical e duas horizontais. Se a gente assumir que a tensão vertical é igual à tensão horizontal, né, o que isso significa dizer? Vocês também lembram que as tensões principais são σ1, σ2, σ3, né? Então, dessa forma, se nossa tensão vertical é igual à nossa tensão horizontal, o nosso corpo, nosso volume ali, que a gente está considerando, está sob uma tensão confinante, né? Então, dessa maneira, tensão vertical vai ser igual a tensão horizontal, vai ser igual a σ3. Vocês estão lembrados, né? Então, dessa forma, sob tensão confinante e com as três tensões principais iguais, que vai ser igual a σ3, a gente não vai ter deformação, né? Beleza. E não vai ter deformação até que aconteça alguma coisa e a equivalência dessas tensões desapareça, né? Então, se a gente começa a pensar que a gente tem uma tensão vertical, que é diferente da tensão horizontal, segundo X, né? E da tensão, que também é diferente da tensão horizontal, segundo o eixo Z, né? E considerando que essas tensões horizontais são menores que as tensões verticais, né? São menores que a tensão vertical, né? A gente começa a ter o quê? Considerar na nomenclatura das nossas tensões, né? Então, a tensão vertical vai ser igual a σ1 e a tensão horizontal vai ser igual a σ3. Não é isso? Bom, então a partir daí, né, a diferença entre σ1 e σ3 vai ser considerada a tensão desviadora. E a partir de então, a gente começa a ter deformação, né? Que é a tensão desviadora que deforma. Essa diferença entre σ1 e σ3. Então, né, pensando que a tensão desviadora que vai causar deformação, né? Então, quando a gente tem um σ3 muito elevado, a gente tem um ambiente dúctil, né? Então, a gente vai ter um ambiente mais profundo. Então, dessa forma, quando a gente analisa, né, aquele gráfico, neste caso, agora é tensão desviadora versus deformação, num exemplo de um σ3 igual a 100 MPa, né, à medida em que a gente aumenta a tensão desviadora, né, veja o comportamento. A tensão desviadora ela sobe muito para que a gente tenha relativamente pouca deformação. Então, veja, eu sempre tenho, eu saio de uma deformação elástica e passo, né, para uma deformação plástica sem causar nenhum tipo de ruptura. Mas quando a gente analisa, né, uma situação em que o σ3 é baixo, a gente já tem uma situação, né, a gente tem um domínio rúptil. Então, dessa maneira, lembrando, né, essa curva aqui foi simulada com σ3 igual a 100 MPa. E agora, a curva azul, o nosso σ3 está em 10 MPa. 10 vezes menor o nosso σ3. Então, dessa forma, né, a gente consegue ver aqui o segmento, uma deformação mais elástica do nosso material. E a partir de então,
né, uma deformação elástica, e agora eu começo a ter uma deformação plástica, né, e essa deformação plástica continua e chega um momento em que há a ruptura desse material, né? E percebam que com a ruptura desse material, a partir desse ponto que vai ser a nossa resistência de pico, né? O material ele continua se deformando, mas com tensões desviadoras menores. É justamente porque a partir deste ponto, né, a superfície de ruptura, né, começa a se abrir e porções desse bloco, né, esse material começa a fluir lateralmente. Então, dessa maneira, é necessário, para continuar uma deformação, menos, né, uma menor tensão desviadora. Mas percebam a questão, né, da resistência, né, e da deformação desse material, né? Com sigma 3 elevados, muito elevados, não há ruptura, né? Com sigma 3 mais baixo, né? Com sigma 3 baixo, a gente tem situações de ruptura. Então, como estamos trabalhando com geologia de engenharia, geotecnia, obviamente que a gente está falando de um domínio. Então, todo material que a gente analisar, por estarmos numa posição superficial, a gente vai, a gente vai trabalhar com sigma 3 baixo, né? Justamente que básica, a gente vai trabalhar com situações, né, inseridas no domínio rúptil de deformação. Bom, então para a gente entender melhor isso, né, novamente voltamos ao mesmo gráfico, né, tensão axial por deformação axial. Nesse trecho da curva, da origem ao zero, que a gente tem é a recompressão da amostra, né? Justamente porque essa amostra ela foi retirada em uma determinada condição de tensão. Então, obviamente que ela se expandiu por, né, a livre de pressão, enfim. Então, esse primeiro trecho corresponde justamente a essa recompressão. No trecho AB, é um trecho linear da curva e representa justamente o momento em que a amostra está passando por uma deformação elástica, o que significa dizer, né, que em qualquer momento em que a força, né, a tensão for retirada neste trecho, ela vai voltar às condições iniciais, não acontecendo nenhum tipo de deformação permanente, né? A partir de B, esse comportamento passa, né, a se tornar plástico. Passa a se tornar plástico e, né, de B a C a gente tem um comportamento plástico justamente, né, e esse comportamento, além do imbricamento maior dos grãos, né, entre os grãos, os cristais e as partículas, os constituintes dessa rocha, a gente também começa a ter microfraturas, né, nesses contatos, enfim, até que chega a curva atinge o ponto C, que corresponde à resistência de pico, que justamente corresponde ao ponto de ruptura desse material, né? Então, nesse ponto de ruptura, a gente tem a coalescência dessas várias microfraturas, o que nos leva né, à criação de uma superfície de ruptura que vai atravessar essa amostra, né? Então, aqui na tensão máxima é a nossa tensão de pico, né? E justamente vai representar o momento da ruptura. Posteriormente a essa ruptura, posteriormente à tensão, né? A tensão de ruptura ou tensão de pico, o que a gente vai ter é um aumento na deformação axial com uma redução de tensão, né? Justamente porque vai acontecer o quê? Após a ruptura, né, as microfraturas elas continuam acontecendo até o momento que vai haver uma fluência, né, desse material, porque já está livre, a ruptura já aconteceu. Então, à medida em que eu tenho essa tensão, né, uma tensão axial sendo aplicada,
esses blocos gerados pelo rompimento, pela ruptura da amostra, começam a fluir lateralmente. Então, a deformação continua aumentando com uma solicitação muito menor de tensão, ok? A curva novamente, né? Tensão de pico. A tensão residual, ela vai corresponder ao momento da curva, ao ponto em que a deformação axial continua acontecendo e a tensão fica constante. Então, é a nossa tensão residual. Aqui, o nosso trecho linear, conforme a gente tinha visto. E aqui, no tracejado em verde, é o ponto, corresponde ao ponto B, que vai ser o momento em que há a transição do comportamento da deformação elástica para a deformação plástica, né? E aqui, coincidentemente com a tensão de pico, temos a ruptura desse material, né? Só relembrando o que eu acabei de falar. Bom, entretanto, né, agora a gente tem que pensar, a gente está falando de deformação e tensão, mas é bom a gente pensar agora, né, em tensão cisalhante e tensão normal. E como estas se distribuem em um corpo. Então, aqui a gente tem um corpo de prova, né? E essa tensão axial, né? Então a gente tem um σ1 sendo aplicado, né, perpendicularmente a essas faces, né, na direção do comprimento aí no sentido do comprimento, beleza, né? Então, e um σ3, né, perpendicularmente ao comprimento. σ1 perpendicular ao diâmetro, σ3 perpendicular ao comprimento desse corpo de prova. Então, em algum momento, obviamente, chegaremos à ruptura. E aqui tem-se um plano de ruptura. Tá? Então, sempre, se a gente pensa no plano de ruptura, né, agora nas forças no plano de ruptura, a gente sempre vai ter, né, esse plano de ruptura, ele vai fazer um ângulo alfa com o σ1, que é a nossa tensão principal, né? Paralelamente ao plano de ruptura, a gente tem uma tensão cisalhante e uma tensão normal que estará perpendicular ao nosso plano de ruptura, que justamente, né, esses são elementos importantes para a gente analisar, né, parâmetros de ruptura das rochas intactas. Bom, e como é a relação, né, desse casal tensão normal com tensão cisalhante? Bom, né, essa relação ela vai, né, esses dois elementos, tensão normal e a tensão cisalhante, representam parâmetros de resistência da rocha intacta e também do maciço rochoso. E ele vai ser, né, a relação entre eles é dada pela equação de Coulomb, né? Que a gente tem que a tensão cisalhante vai ser igual a coesão mais tensão efetiva, né, vezes a tangente do ângulo de atrito interno. Né? Tensão cisalhante, como eu disse, coesão ou intercepto de coesão, a gente vai ver por que pode ser considerado intercepto de coesão, tensão efetiva e ângulo de atrito do material. E justamente esse, como eu já tinha dito, também corresponde ao critério de ruptura de Mohr-Coulomb. E, né, é importante a gente pensar desses dois parâmetros de resistência que são coesão ou intercepto de coesão e o ângulo de atrito interno. Né? O que esses dois parâmetros eles representam? Quando a gente fala em coesão, né, a gente necessariamente está falando em relação à atração química entre os minerais e a cimentação dessas partículas. Né? Ou seja, é o que está deixando esse material consolidado.
E quando eu falo de coesão, intercepto de coesão, como eu disse que eu explicaria, aqui a gente tem um gráfico tensão cisalhante ou de cisalhamento versus tensão normal. E justamente esta curva é dada por essa relação. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Uma de uma rocha intacta, mais fraca, menos competente, e aqui a gente tem o exemplo de uma curva de uma rocha dura, porém fraturada. De uma rocha dura, porém fraturada. São duas curvas, né? Obviamente que os parâmetros de resistência, né, aqui são um pouco maiores, e a gente consegue ver justamente que a coesão é um parâmetro da rocha intacta fraca superior à rocha dura fraturada, né? A coesão. E por que também pode ser dito por intercepto de coesão? Justamente que o valor desse parâmetro coesão vai ser dado pelo valor aqui, né, obtido pelo cruzamento do eixo que corresponde à tensão de cisalhamento e a curva, né, e ao critério, e a curva aqui que corresponde ao critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Então, nesse caso, aqui nós temos a coesão ou intercepto de coesão para a curva, né, que representa o comportamento da rocha dura fraturada, e esse trecho maior, né, daqui até aqui, corresponde ao intercepto de coesão ou à coesão da rocha intacta fraca. Então, nesses parâmetros, a gente consegue ver já que a rocha intacta vai apresentar uma maior coesão que a rocha dura fraturada. Ao ângulo de atrito interno, a gente está falando necessariamente do efeito do entrosamento entre as partículas, né? Ao ponto que a coesão a gente fala de todas as questões que estão consolidando a rocha, né? Seja atração química, seja cimentação, né? Então, só para a gente tentar exemplificar, né, essa situação, a gente tem um bloco que vai ser movimentado sobre uma determinada superfície. E, obviamente, a gente tem uma tensão normal e uma tensão cisalhante. E para que ele se movimenta, né, movimente, ele tem que superar essa tensão cisalhante. Então, a gente sabe que, né, essa tensão cisalhante ela vai ser dada, né, pelo produto da tensão normal e a tangente do ângulo de atrito desta superfície, né? Por que neste caso a gente suprimiu a coesão? Né? Justamente porque a gente não está trabalhando, a gente só quer uma movimentação do bloco sobre uma superfície. Então, de fato, a gente tem que analisar o entrosamento desse bloco com esta superfície. Então, numa análise, né, de um pouco maior detalhe, a gente vai ter, se fosse uma superfície completamente lisa, e um bloco também completamente liso, teríamos o contato, né, toda a área do bloco em contato com a superfície. Porém, pensando na nossa natureza, a gente não vai ter, né, na maior parte das vezes, superfícies tão planas dessa maneira. Sendo assim, a gente tem alguns pontos de contato. Justamente é essa que vai corresponder à área de contato entre superfície e bloco, né? Então, diante dessa relação, né, a gente consegue entender, né, que chegar aqui o nosso ângulo de atrito também vai ser função da tensão cisalhante e da tensão normal aplicada em cada plano diferencial, né? Lembrando o seguinte, que o ângulo de atrito interno, ele também está relacionado com o tipo de material, né? Porque isso são características intrínsecas, as características dos materiais e das superfícies também. Aqui é só um exemplo dessa área de contato, conforme eu tinha
comentado aqui. E aqui é só um outro gráfico para a gente discutir, né, a diferença, a importância, a diferença de algumas situações em relação ao ângulo de atrito. Né? O ângulo, ao passo que o intercepto de coesão vai ser dado pela interseção da curva com o eixo de tensão cisalhante, o ângulo de atrito ele vai ser dado pela tangente, da inclinação aqui, né? Pela tangente da curva, né? Do critério de Mohr-Coulomb. Então, dessa maneira, percebam, aqui a gente tem, nessa primeira situação em que a curva a gente não tem coesão, né? Porém, ela se eleva e vai até, né, numa posição superior às outras, de maior destaque. E aqui a gente tem a simulação de um ensaio de uma amostra em que a fratura, a superfície de fratura ela é rugosa e limpa, né? Então a gente tem alguns pontos de contato de superfície entre os dois blocos. Quando a gente analisa, né, a curva 2, que também não vai apresentar intercepto de coesão e vai estar numa posição um pouco mais baixa, né, a gente tem um menor, né, um menor ângulo de atrito. Justamente a gente está analisando uma fratura lisa e limpa, né? Porém, quando a gente chega à situação em que a gente tem uma fratura com preenchimento, percebam que a gente tem um intercepto de coesão, e esse intercepto de coesão não diz respeito mais, que ele surge justamente porque é a coesão do material de preenchimento, né? E o nosso ângulo de atrito interno nessa situação, né, ela também diminui. Justamente porque se eu tenho preenchimento, eu tenho uma maior distância entre as paredes, né, desses blocos que estão em contato, que vão definir o plano de descontinuidade. Então, consequentemente, a influência desse contato reduz, né? Reduz ao passo em que se diminui o ângulo de atrito interno e aumenta-se o intercepto de coesão, né? Justamente porque o material que está preenchendo a fratura que vai precisar se romper para que a movimentação aconteça segundo aquele plano de fratura, ok? Bom, e para que a gente consiga obter todos aqueles parâmetros, a gente vai ter que fazer uma série de ensaios de laboratório. Basicamente, eles consistem em ensaios de compressão, ensaio de cisalhamento direto e ensaio de tração, né? Quando a gente pensa nos ensaios de compressão, a gente tem as compressões simples e a compressão triaxial, né? Então, se a gente pensar numa compressão simples, a gente tem a amostra submetida a um sigma 1 e não está em nenhum estado de confinamento. Já quando a gente pensa no ensaio triaxial, aí o ensaio vai ser executado com essa amostra submetida a um sigma 1 e a um sigma 3. E durante a execução desse ensaio, a gente tem o corpo submetido a diferentes tensões desviadoras. Quando a gente pensa, né, o ensaio de tração, também a gente tem ensaio direto e ensaio indireto, né? E no final das contas, quando a gente pensa nos ensaios de cisalhamento direto, a gente está pensando, né, quando é compressão e tração, a gente está pensando mais na análise da rocha, intacta. Quando a gente pensa no cisalhamento direto, necessariamente a gente está ensaiando a resistência né, das descontinuidades. E no final das contas, o que vai ser ensaiado? Né? Os testemunhos de sondagem, né? E esses testemunhos de sondagem correspondem a amostras indeformadas de rocha, né? E elas são obtidas através de sondagem rotativa. Bom, e para que, né, essas amostras indeformadas sejam coletadas, serão realizadas campanhas de sondagens rotativas, né? Aqui é só
essa imagem só mesmo para representar o equipamento. Aqui a gente tem uma sondagem de maior porte, entretanto, existem sondas rotativas de menor porte. E basicamente, a rocha ela vai ser cortada, né, devido ao movimento rotativo, né, que esse aparato de perfuração vai imprimir sobre a rocha. Né? Lembrando que o exemplo que a gente está citando é sondagem rotativa, entretanto, para prospecção geotécnica existem outras sondagens, né, como a sondagem percussiva, né, enfim. Mas nesse caso aqui a gente tem o aparato de perfuração, né, aqui a gente, tanto, né, aqui em cima, aqui embaixo, a gente tem o tubo amostrador, no qual a amostra vai ser acondicionada, e na porção frontal desse equipamento, nós temos as coroas, né? Que justamente as coroas, né, são brocas vazadas, e justamente elas que vão ser responsáveis pelo corte da rocha. Então, à medida que tudo isso gira, né, devido ao atrito com a rocha, o material é cortado e o núcleo, né, da sondagem vai sendo inserida e acondicionada nos barriletes, né, no tubo amostrador. E essas coroas, elas podem, geralmente elas são feitas de carbeto de tungstênio, e por vezes elas também podem ser revestidas nesta parte aqui, por diamantes, enfim, que são as coroas adiamantadas, para aumentar o atrito e a capacidade de corte desses materiais. Né? E após algumas, né, de tempos em tempos, né, a cada operação, esse tubo amostrador ele é retirado e a amostra, então, é extraída do tubo amostrador. E tudo é organizado nessas caixas de amostragem com as marcações da profundidade, com as marcações de profundidade. Então, são esses materiais que serão submetidos aos ensaios de laboratório para a caracterização do comportamento mecânico. Uma vez amostrados, né, com as amostras, os ensaios de compressão eles acontecerão segundo sugestões da ISRM, que é a Associação Internacional de Mecânica de Rochas, né? E, sobretudo, relacionado à dimensão do corpo de prova. Um corpo cilíndrico, DNX é o padrão de coroa, né? Orientando que a altura do corpo de prova seja aproximadamente 2,5 vezes o diâmetro desse corpo de prova, né? Que sejam realizados pelo menos 5 ensaios para cada material, né? E, obviamente, que mesmo, né, o corpo cilíndrico, que aqui sugere aproximadamente 50 milímetros, né? Mas pode haver alguma perda, enfim, né? Mas que esse diâmetro seja igual, né? Seja no mínimo 47 milímetros aí, sempre respeitando essa relação entre altura e diâmetro. E também é desejável, isso é uma orientação, mas é desejável que o diâmetro ele seja mais ou menos 10 vezes superior ao maior grão da rocha, justamente para a gente certifique que o ensaio ele engloba a amostra como um todo, né? Porque depois tem-se um grão muito grande, né? E por vezes a gente pode ter né, esse grão, enfim, o cristal muito grande pode interferir na análise como um corpo, né, único ali. E de repente romper naquele grão que é maior, que vai ter maior influência ali. Né? Então sugere-se isso. Então, do ponto de vista dos ensaios de compressão, a gente tem os ensaios triaxiais e os ensaios simples. Né? A diferença aqui, né, entre esses dois ensaios é o sigma 3. No caso da compressão simples, né, a gente tem sigma 1 e o sigma 3
aqui é igual a zero. E na compressão triaxial, né, lembrando que a tensão desviadora é igual a diferença entre σ1 e σ3, e o ensaio de compressão aqui vai acontecer com diferentes tensões desviadoras, né? Então, tem-se um incremento em σ1 e também um controle de σ3 com a injeção aqui de algum fluido para representar essa tensão confinante. E os resultados, né, esses ensaios, os resultados serão influenciados por diversos fatores, né? Então, também tem que se analisar isso, como litologia, estado de alteração, direção da carga, né, de carregamento nas rochas anisotrópicas, dimensões do corpo de prova, velocidade de carregamento e ainda teor de umidade. Né? Aqui pensando na resistência à compressão uniaxial, que é feito, né, de uma compressão simples, ou seja, σ3 igual a zero, aqui a gente percebe, né, que quando se trata de rochas, né, são muito mais resistentes que os solos. E pensam que os solos acabam sendo resultado, né, resultado do intemperismo de rochas, e esse material resultante do intemperismo de rochas acaba passando por processos de pedogênese. Então, isso é fato. Um granito vai ser muito mais resistente do que um filito, né? Então, isso não tem muito o que ser discutido. A direção de carga de carregamento nas rochas anisotrópicas também é um fator que vai influenciar na resistência e nos ensaios, por isso deve ser observado. Aqui a gente tem um gráfico que representa, né, que relaciona a tensão, né, a força de compressão com o ângulo entre a xistosidade e o carregamento. Então, se a gente pensar aqui, a gente tem um ângulo o ângulo de zero, né, com resistências a 70. À medida em que essa xistosidade, essa estrutura começa a se inclinar, a gente tem uma redução muito grande na resistência à compressão, e à medida em que ele começa a se tornar perpendicular à aplicação de tensão e a xistosidade, né, nesse caso, a gente tem um aumento de tensão muito grande, né, tornando o corpo mais resistente. E isso segue a seguinte lógica, né? Essa situação aqui, né, em que eu tenho a aplicação do carregamento perpendicularmente à xistosidade, eu tenho isso, essa situação. O desenho é feio, mas vocês entenderam, né? Porém, quando a gente analisa essa situação em que eu tenho aqui os menores valores, né? Perceba que entre 25 e 40 e poucos, quase 50 graus de ângulo entre a direção de carregamento e a estrutura, a xistosidade, a gente tem a menor resistência à compressão. Né? Obviamente que se a gente pensa no carregamento nessa direção, a única coisa que eu vou ter que romper, basicamente romper a resistência desta superfície, né? Então é obviamente que se a gente pegar uma mesma rocha, mas a direção de carregamento for diferente, a gente pode ter uma variação no valor dessa resistência e isso deve ser levado em consideração. Dessa maneira, aqui a gente entra em outra questão, nas dimensões do corpo de prova, né? Aqui a gente tem ensaios com formatos diferentes desse corpo de prova, né? E basicamente essa direção, isso aqui, né, que a altura vai ser mais ou menos 2,5 do diâmetro. A gente tem esta situação, né? Justamente nessa situação a gente tem uma resistência de pico, menor, né, do que numa situação como essa, né, em que eu tenho um corpo de prova mais achatado. Dessa forma eu consigo atingir, né, tensões de pico superiores, né? Mas acaba que o que acontece, né? Por que eu acabo tendo
aqui eu acabo tendo uma maior tensão de pico do que aqui, né? Basicamente, a gente tem que entender uma coisa, né? Que são os bulbos de tensão. A gente tem um corpo de prova, aqui bonitinho, e a nossa força, né? Nosso carregamento sendo aplicado aqui. Então, existe um bulbo de tensão numa situação como essa, né? Deixa eu mudar de cor. Que é mais ou menos isso. Né? E a ruptura vai acabar acontecendo aqui no meio. Então, a gente não tem uma grande interferência. E por que a gente tem esses problemas de bulbo de tensão? Né? Justamente tem houve o corte, né? Então, quanto mais alongado for esse corpo, por isso as orientações para que a ruptura aconteça numa área mais central do corpo e que não tenha interferência desse bulbo de tensões associadas à área de contato a área de contato entre o corpo de prova e o maquinário. Quando a gente pensa numa situação dessa, em que eu tenho uma maior ruptura, eu tenho um corpo uma maior resistência de pico, a gente tem um corpo mais afastado e, inevitavelmente, a gente tem bulbos de tensão que interferem, né, que se conectam, então, né, justamente por ser um corpo mais achatado. Então, no momento da ruptura, eu tenho várias interferências justamente pela sobreposição desses bulbos de tensão gerados, né, pelo contato do equipamento que vai imprimir o carregamento e o corpo de prova. Outra questão que vai interferir é a velocidade de carregamento, que é só um exemplo mesmo, né? Percebam, aqui a gente tem um carregamento semi-estático, que são os laboratórios, né? O quase estático, enfim, que são os laboratórios que são considerados como sigma C. Mas quando a gente analisa, né, uma situação de um carregamento muito lento, quase tectônico, a gente percebe que com a metade da resistência, com a metade da resistência de pico, a gente atinge deformações muito maiores, né? Ao passo que em carregamentos muito rápidos, né, a gente precisa do dobro da tensão de pico para deformações muito menores, né, quando comparadas com aquelas é, realizadas em laboratório. Né? Percebam que a gente não está falando, a simulação aqui é de um mesmo material em situações diferentes. Uma situação de um carregamento de impacto, uma de um carregamento de laboratório e uma de carregamento muito lento, né? Que equivale-se aí à tectônica. Bom, né, para que a gente consiga medir, é fácil determinar a tensão, o sigma 1 e mesmo o sigma 3, a qual uma ruptura acontece. Mas a grande questão é, e como medir a deformação? Para isso, né, aqui a gente tem uma prensa, né? Essa prensa aqui ela é triaxial, né? E é óbvio que se a gente pensa num cisalhamento simples com sigma 3 igual a zero, numa tensa triaxial a gente também consegue fazer, a gente também consegue fazer um ensaio simples, né? Um ensaio de compressão simples, basta o sigma 3 estar igual a zero, né? Aqui é uma prensa triaxial e aqui é uma prensa simples, né? Em que a gente só vai ter o sigma 1, o carregamento com o sigma 1, visto que o sigma 3 vai ser igual a zero. E aqui a gente tem uma amostra já rompida, né? Aqui houve a ruptura da amostra, para que a gente consiga medir a deformação,
desse material, a gente vai utilizar o strain gauge, né, que é esse elemento metálico ali, que é um elemento elétrico na realidade, em que com base na deformação, a deformação, quanto mais deforma-se há variações na resistência elétrica desse elemento que é aficionado que é fixado aqui no corpo de prova, e posteriormente é realizada essa análise da resistência e assim mensurado a deformação do corpo, né? Esse material ele pode ser colocado, né, tanto transversalmente quanto longitudinalmente, para que tenha-se a medição a estimativa da deformação tanto axial quanto, né, transversal aí. Entretanto, né, a utilização do strain gauge pode ser um problema a depender da posição das perfis de ruptura, né? Porque por se tratar de um sistema em que vai se avaliar a resistência após deformação, né? Se ele se rompe, a gente perde essas informações, tá? Então isso depende muito essa questão vai depender muito também do operador dessa sonda, mas existem outras possibilidades para se driblar a ruptura dos strain gates. Bom, né? E para tentar fugir assim do problema com a destruição dos strain gates, eles podem ser colocados, né, em clipes assim e são considerados clip gauges, né? Que justamente além aqui a gente tem o strain gauge, porém que a gente tem duas pontas afixadas no corpo de prova, e à medida que esse corpo se deforma, essa deformação vai sendo registrada também pela deformação, né, vertical desse material. A gente também, né, tem isso na vertical, e ainda esses clip gauges podem ser também analisados na horizontal, né, por meio dessas correntes, e ainda pode-se usar na tentativa da não utilização dos strain gauges, a gente pode utilizar de nanômetros, né, em que são afixados no corpo de prova, e à medida que acontece alguma deformação aqui vertical, o dinamômetro vai medindo essa deformação, beleza? Então, a partir daí, a gente tem a gente tem uma ideia da deformação do corpo, né? E também as tensões, né? Sigma 1 e sigma 3, que foram às quais os corpos de provas foram submetidos. E com base, né, na tensão axial que é imposta e, né, as informações dos strain gauges, do dinamômetro, etc., que vão medir a deformação desse corpo, né, os resultados de ensaios, desses ensaios, eles são dados dessa forma. Existem 3 curvas. Então, aqui, com base nessas 3 curvas, não é o nosso objetivo, mas eu só vou citá-la, a gente consegue achar constante de elasticidade do corpo, né, coeficiente Poisson e outros parâmetros que se enquadram aí na teoria da elasticidade também, né, para esses corpos. Mas o que representam todos esses gráficos, né? Aqui, vocês já estavam acostumados a ver, né? O eixo tensão axial por deformação axial é essa curva que vocês já estão cansados de ver, que eu já falei ao longo de toda a aula, né? E pela inclinação aqui
dessa reta AB, que corresponde à deformação elástica do corpo, é possível achar a constante de elasticidade deste material. Mas a gente não vai trabalhar com esse aspecto não, tá? A gente só quer saber, a gente só vai analisar os critérios de ruptura que vão ser discutidos mais à frente. Bom, dessa forma, né? Mas à medida em que a gente tem uma deformação axial, a gente também vai ter uma deformação transversal. Não é? A gente também vai ter uma deformação transversal que vai ser representada por essa curva. E ainda, se a gente tem deformação axial e deformação transversal, tem-se também o quê? Uma deformação volumétrica, né? Entretanto, a única aqui eu vou separá-los, né? Mas a gente tem aqui, ó, tensão axial por deformação axial. Esta curva é dada por deformação transversal por deformação axial, conforme a gente pode ver aqui. E esta curva aqui, que é a nossa corresponde à deformação volumétrica, né? Corresponde a, né, deformação volumétrica versus deformação axial. Beleza? Vamos destrinchar só para a gente entender o que são essas três curvas. Mas no final das contas, né, o que a gente vai fazer com isso tudo? Bora lá ver. Bom, aquela curva conhecida, né, tensão axial aqui eu coloquei em termos de sigma1, né, e a tensão, a deformação axial. Aqui, né, o outro lado em que eu tenho deformação axial versus deformação transversal, e aqui, atitude de comparação, né, deformação volumétrica, que vai ser dados em termos de dilatância, e deformação axial, aquelas três curvas, né? A diferença daquele outro slide é que esta curva estava aqui, né? Eu coloquei aqui para melhor visualizar. Então, né, no início do nosso ensaio, o que a gente tem? Né? A recompressão da amostra. Vocês lembram que eu disse? Né? Que é o fechamento de todas as microfissuras que foram abertas devido à retirada de pressão por conta da amostragem. Né? Então, aqui a gente tem um fechamento né, dessas fissuras, enfim, a recompressão da amostra, conforme a gente já estava acostumado. Esse mesmo eixo é correspondente aqui, né? E percebam que o que está acontecendo? Nesse caso, se é recompressão, a gente vai ter uma redução de volume. Então, olha aqui a nossa dilatância negativa, né? Ó, fechamento. Então, houve o que? Uma redução de volume por conta desse fechamento, tá? O nosso segundo passo agora, né, após esse fechamento, a gente entra naquele eixo, né, naquela trajetória que vai ser, né, que vai ser linear entre aqueles pontos A e B. Então, aqui eu tenho deformação elástica. Aqui está correspondendo, né, a essa deformação elástica. E percebam, se eu começo a deformar, mesmo que elasticamente, esse corpo, né, aí sim, né, esse corpo, a deformação começa a ser positiva, que aí sim a gente está deformando o que não estava deformado. Então, a gente chega a uma variação zero aqui, né? Porque ainda está ainda a deformação é elástica. Posteriormente, né, em que eu começo a verificar esse comportamento plástico, né, nesse trecho verde aqui, né, eu começo o quê? A ter as microfissuras, né, as microfraturas que corresponderão a essa deformação já plástica, né, em que após cessar a tensão ela não vai voltar ao estado inicial da amostra, né, antes do início
do seu ensaio. Então, a partir daqui, eu tenho uma deformação, né? O início dessas microfraturas e que vai culminar, né? Vai abrir cada vez mais com a ruptura efetiva da amostra e essa fluidez da amostra lateralmente a partir da superfície de ruptura. Então, essas microfraturas começam a aumentar, esse eu representei só aqui, nesses dois gráficos, até que chega num ponto de ruptura da amostra, né? Então, aqui eu continuo tendo uma deformação axial, porém com uma queda na tensão axial, e aqui a mesma coisa, né? Porém, né, aqui a mesma coisa, porém a minha deformação transversal começa a aumentar, né? Aqui eu aumento deformação axial com uma menor, né, tensão, e aqui eu também estou aumentando deformação transversal com uma menor tensão. E dessa maneira, eu estou aumentando o quê? A minha deformação volumétrica. Beleza? Mas o que nos importa mesmo para a nossa análise, né, para as nossas próximas análises, basicamente estarão relacionadas com o momento de ruptura e as tensões confinantes, as tensões sigma 1 e sigma 3, ou seja, as tensões principais. Essas tabelas só mesmo representando, né, alguns materiais, algumas rochas e a sua resistência à compressão anexial. Eu devo fazer uma correção em relação ao slide anterior, porque a gente estava levando em consideração só ali deformação axial, né, essas deformações e sigma 1, justamente porque o sigma 3 é igual a zero, né? Que a gente está falando de uma compressão simples, né? E aqui mais né, compressão unexial por tipo de rocha, e percebam o seguinte, olha, xisto, 935, 750 e 1140, né? Pensando, é uma mesma rocha com compressões diferentes, né? Com resistência à compressão anexial diferente. Mas o que acontece? Aqui, né, e com um asterisco, no caso desses dois menores, a gente tem o carregamento paralelo à xistosidade. Já o xisto, em que eu tenho a maior resistência à compressão pontual, ou né, unexial, a gente tem o carregamento normal, né, ou perpendicular à superfície. Isso nos faz lembrar o que a gente comentou em alguns slides anteriores. A gente acabou de falar sobre o ensaio de compressão simples e agora a gente vai entrar um pouco, e vimos, né, os gráficos que estão associados à compressão simples, e agora a gente vai ver um pouco sobre o ensaio de compressão triaxial e como a gente vai observar os seus resultados, representá-los, né? O sistema é muito similar ao outro, que a gente tem, né, o equipamento que vai imprimir a compressão, um carregamento sigma 1, e aqui lateral, aqui vai o corpo de amostra, né, tem os extensômetros, enfim, para a gente poder analisar, a deformação, né, e aqui a gente tem uma câmara em volta da amostra, né? E uma entrada de óleo, justamente porque é o óleo, o fluido que vai ser inserido nessa câmara, que a gente pode ver, né? Aqui é a entrada, entrada e saída, que vai fazer com que haja variações em sigma 3, né? Se verticalmente a gente vai ter sigma 1, aqui a gente vai ter sigma 3. Então o corpo vai ser colocado sob tensão confinante, com sigma 3 igual a sigma 1, e a partir daí a gente tem as variações das tensões da tensão desviadora, que serão os responsáveis pela deformação do corpo. Temos aqui o nosso corpo de prova, né?
sigma 1, sigma 3, né? Que são as duas tensões principais, lembrando que a diferença entre elas, né, entre sigma 1 e sigma 3, é a tensão desviadora, que vai ser o responsável pela deformação. Então, aqui a gente tem uma curva inicial em amarelo, né? E o momento de ruptura. Aqui a gente tem uma outra curva em azul e curva em vermelho. Então aqui nós temos 4 curvas, né? Com aquele gráfico tensão desviadora versus deformação axial. Beleza, né? A questão é que, relembrando o início da aula, a gente sabe que cada uma dessas curvas foi gerada, é de um mesmo material, mas foi gerada com sigma 3 diferente, né? E obviamente que com sigma 3 diferente. Por isso também a gente tem a questão, né, da variação da tensão desviadora aqui nesse nosso contexto, né? Bom, então, só lembrando uma coisa, essa primeira curva que vai apresentar menor resistência, né, menor resistência de pico, corresponde ao nosso sigma 3 igual a zero. Então, na realidade, corresponde ao quê? Ao ensaio simples, né? Ou ensaio de compressão axial. O restante, a partir do momento em que sigma 3 não é mais igual a zero, então, de fato, a gente está falando, né, do ensaio triaxial, justamente porque já existe a injeção de óleo aumentando a tensão sob a qual o corpo de prova está submetido. Beleza, né? Bom, mas era fácil. Em relação à tensão axial, é fácil porque a gente olha, né, e percebe, beleza. Nessa situação, ele resiste, né, a tanto de tensão. Mas a grande questão é, agora a gente está pensando, né, em mais de uma tensão. Então, como representar? Né? Com base no critério de ruptura de Mohr-Coulomb, né, de resistência, a gente consegue determinar e mensurar o estado de tensão da nossa rocha, né, se ela está sob condições de se romper ou não. Né? Como melhorar apresentar de forma mais inteligível, né, esses dados? Vamos pensar, o critério de resistência, né, o critério de resistência de Mohr-Coulomb, ele é dado em termos de tensão cisalhante, né, tensão normal ou tensão efetiva e ângulo de atrito interno. Então, o que a gente precisa para melhorar a análise e realmente plotar a nossa curva que vai corresponder a nossa curva que corresponde à envoltória de Mohr, que justamente vai corresponder ao nosso critério de resistência de Mohr-Coulomb, a gente precisa saber somente duas coisas desses ensaios agora. As tensões principais, né? A tensão desviadora, então, se a gente sabe a tensão desviadora, a gente sabe qual é sigma 1 e qual é sigma 2 no momento da ruptura. Então, com base nisso, a gente vai fazer diversos círculos de Mohr. Vocês lembram lá da geologia estrutural, né? Que o círculo de Mohr vai representar o estado de tensão de um corpo. Então, bora praticar isso. Então, né, num sistema de coordenada, né, XY, em que x é a tensão normal e y é a tensão cisalhante, a gente vai representar o estado de tensão, os diversos estados de tensão, com base nos resultados obtidos, né, do ensaio triaxial, quando o corpo for submetido com diversos sigmas 3 diferentes, consequentemente tensões desviadoras diferentes. Ok? Então, só para a gente entender, todos os sigmas estarão aqui, né, em X. Então, dessa maneira, né, aqui a gente tem o resultado,
de uma compressão simples, não é? Por que eu estou falando que é uma compressão simples, um ensaio de compressão simples? Porque o sigma 3 é igual a zero, né? Então, dessa maneira, você tem um sigma 3 igual a zero, então o nosso sigma 3 está onde? Já está aqui na origem, né? E com base no nosso, a ruptura foi nesse momento, né, em que eu tenho um sigma 3 tal e um sigma 1 tal. Se o nosso sigma 3 está aqui no zero, o sigma 1 está aqui, visto que o sigma 1 é maior que o sigma 3, não é? Beleza. Agora, vamos olhar um outro estado de tensão, né? Agora eu tenho um sigma 3 maior, né? E houve a ruptura neste momento. Então, quando a gente plota o círculo de Mohr que corresponde, né, a esse par sigma 1, sigma 3 para essa ruptura, a gente tem o quê? Sigma 3 e sigma 1 do momento da ruptura. Não é isso? Então, vamos colocar mais uma situação com sigma 3 maior ainda. E aqui tem-se a curva em vermelho, né? É um outro par de sigma 3 e sigma 1. Então, na hora de plotar, a gente tem um sigma 3 e um sigma 3 e um sigma 1. Ok? Então, a gente tem três estados de tensão, né? Três estados de tensão que representam o momento da ruptura. Então, para que a gente consiga determinar agora qual é a curva, né, que vai representar a envoltória de Mohr, pensa, a gente só precisa de uma curva que seja tangente a todos esses círculos, visto que todos eles representam o estado de tensão no momento da ruptura. Então, se eu tiver uma curva que passe, né, tangente a esses três círculos de Mohr, a gente tem o envoltório, né, nosso critério de ruptura ou o envoltório de Mohr-Coulomb. Né? Percebam, para se determinar isso, é necessário que o ensaio seja repetido várias vezes, né? Para que se tenha estados de tensão, rupturas em estado de tensão diferentes sobre, né, tensões desviadoras diferentes, consequentemente sigmas 3 diferentes. Né? E aqui é só mais um quarto resultado que eu não represento aqui. Né? Então, a nossa envoltória de Mohr-Coulomb passaria mais ou menos aqui. Né? Então, se você tem uma situação em que o estado de tensão do seu maciço que você está trabalhando for representado por um círculo de Mohr aqui, né? Sabendo que a envoltória está aqui, o seu, né, o seu maciço ele está ok, né? Porque ele está longe da envoltória de Mohr. Então, todas as vezes que o círculo de Mohr, que representa o estado de tensão do seu maciço rochoso, encostar na envoltória de Mohr, representa uma situação de ruptura iminente. Então, percebam, né? A gente já tem um sigma 1, que entra na nossa equação do critério de resistência, com base na determinação, né, na delimitação da curva da envoltória de Mohr-Coulomb, a gente tem o quê? A gente consegue determinar qual é o intercepto de coesão e com base, né, na inclinação dessa curva de Mohr-Coulomb, a gente também determina
o ângulo de atrito interno deste material. Então, com base nessa representação de Mohr-Coulomb, a gente consegue, né, de fato, determinar todos os parâmetros de resistência da rocha intacta e dos maciços rochosos. Lembrando que esse resultado vai ser expresso, a gente consegue, né, expressar esse resultado após a execução de diversos ensaios triaxial, né? Porque a gente vai conseguir ter estados de tensão diferentes, com diferentes sigma 1 e sigma 3, para momentos de ruptura diferentes em um mesmo material. Bom, né? Se a gente pensar voltando aquele gráfico de formação por tensão desviadora, né? Aqui é uma situação que a gente tem um comportamento dúctil, né? Visto que não vai haver ruptura. E essa outra situação, em que há ruptura, né, em que a resistência ao cisalhamento, a resistência de pico, né, é bem mais baixa, a tensão de pico é bem mais baixa, a gente já tem um comportamento frágil. Então, a gente já sabe uma coisa, né, que reduzindo o sigma 3, quanto menor o sigma 3, mais rúptil, mais frágil, mais rúptil esse material vai se tornar. Por isso que nas porções mais superficiais do planeta Terra, a tendência é que as deformações sejam rúpteis. Por isso a gente tem tantos sistemas de fraturas que seccionam rochas. Mas a questão é o seguinte: e agora quando a gente tem situações com água? Mesmo no regime frágil, tá? O que a água faz? Vocês acham? Será que a água ela vai aumentar ou reduzir a resistência de pico? Ou seja, tornar, né, o material mais ou menos resistente à ruptura, ao cisalhamento? Bom, sempre quando tem a presença de água, a gente tem a pressão neutra, né? Ou então a pressão que corresponde, né, ao símbolo U. Vocês devem ter ouvido falar da pressão da pressão nas aulas de solo, enfim, né? Bom, então no final das contas, a tensão total, né? A tensão total vai ser igual à tensão efetiva mais a pressão, né? Então vamos pensar. Lembra que lá na relação, né, do critério de resistência de Mohr-Coulomb, nossa relação era tensão cisalhante mais coesão mais tensão efetiva mais tangente do ângulo de atrito, né? Então, se a gente está falando de uma situação em que não tem água, de fato a nossa tensão, né, a nossa tensão principal vai ser igual à tensão efetiva, né? Mas se a gente tem água no sistema, bom, a nossa tensão total vai ser igual à tensão efetiva mais a pressão. Então, dessa maneira, quando tem-se água no sistema, tem-se uma menor tensão efetiva, justamente porque a tensão efetiva corresponde ao contato, né, intergranular, ao contato que corresponde à força, o esqueleto desses materiais, da rocha, do solo, enfim. Então, quanto maior a pressão, menor a tensão efetiva. Então, ou seja, se eu reduzo tensão efetiva, eu estou fazendo o quê? Reduzindo o critério de resistência, tornando o material mais, né, próximo à situação em que ele vai se romper. Né? Então, quanto menor isso, quanto maior, sob uma mesma tensão normal, quanto maior a pressão, menor vai ser a tensão efetiva, né? Porque menor vai ser esse contato, essa interação entre os grãos e os cristais constituintes da rocha ou do solo, né? Como a gente viu. Então, quanto menor for esse parâmetro, menor também vai ser a tensão cisalhante, ou seja, a resistência ao cisalhamento desse material. Bom, dessa maneira, o que se tem? A título de exemplo. Aqui nesse regime dúctil, eu posso ter um material com a pressão igual a zero,
Então, a tensão efetiva é mais elevada e, consequentemente, eu posso não fazer com que esse material não se rompa. Mas se de repente eu começo a trabalhar com uma poropressão que seja igual, nesse exemplo, a sigma 3, o que eu estou fazendo aqui nessa situação é o quê? Trazendo esse material de um domínio, de um comportamento dúctil para um comportamento frágil, fazendo que o estado de tensões se aproxime da curva, né, da envoltória de Mohr, fazendo que se aproxime do estado de ruptura desse material. Então, aqui a gente tem a curva com a poropressão igual a zero, e aqui nós temos o sigma 3 e sigma 1 para aquela situação, em azul. Perceba, e aqui a gente tem a envoltória de Mohr, né, o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Então, percebam, nessas circunstâncias não vai haver ruptura, visto que esta curva, esse círculo de Mohr, não é tangente à envoltória de Mohr, né? Pensando naquela situação. Pressão total, tensão total igual a tensão efetiva mais poropressão. Como a nossa poropressão é igual a zero, tensão total é igual a tensão efetiva, né? Mas aí, né, quando de repente, né, eu já tenho presença de água no sistema e a poropressão é diferente de zero, como nessa situação, né, poropressão igual a sigma 3, o que acontece? A minha tensão efetiva também reduz, né? Fazendo com que o círculo de Mohr se desloque na direção da envoltória de Mohr, né? E naquele ponto de tangência é o nosso ponto de ruptura, né? Justamente o que a gente tem aqui, sigma 1 e sigma 3, né? Que estão e esse deslocamento dessa posição em azul para a posição em amarelo justamente corresponde à poropressão, né? Essa distância é a mesma dessa distância que vai equivaler à poropressão. Então, sempre quando tiver água envolvida no sistema, vai haver uma redução na resistência ao cisalhamento, né? Ou seja, sempre que tiver água envolvida, eu trago o meu círculo de Mohr, que representa o estado de tensão, para uma posição mais próxima à envoltória de Mohr e, consequentemente, levando a uma situação, né, de possibilidade de ruptura. Bom, né, e aqui a gente tem a situação. E quando, né, aqui em vermelho, de fato, a gente tem, né, a situação em que o nosso sigma 3, ele é igual a zero, né? Então, já está na origem, né? Já está na origem. Então, numa situação dessa, só o sigma 3 igual a zero já levaria à ruptura, né? Bom, e aqui mesmo é só mesmo uma outra representação da envoltória de Mohr, né? Tensão de cisalhamento, tensão normal, vários círculos de Mohr utilizados para embasar a resistência o critério de resistência de Mohr, o critério de envoltória de Mohr. Aqui tem-se o intercepto de coesão e a partir, né, a partir do cálculo da inclinação da curva nessa porção, a gente tem o ângulo de atrito interno. Ou seja, todos os parâmetros necessários para se avaliar, né, as condições de estabilidade, enfim, de resistência mecânica, do comportamento mecânico dessas rochas. Lembrando que nas análises de estabilidade de taludes, sempre os parâmetros, né, os parâmetros de coesão e ângulo de atrito interno são levados em consideração. Bom, eu acho que todo mundo já está de saco cheio, né? Falei por 1 hora e pouco. Então, a ideia mesmo da aula era só
né, mostrar essas características e apresentar para vocês, né, o critério de ruptura de Mohr Coulomb, né, e quais são os parâmetros que podem ser obtidos por meio dos ensaios de laboratório. Né, a ideia era fazer uma visão geral para vocês. Então, até a próxima.